Meus amados, a graça e a paz mais uma vez, continuando aqui falando a respeito que na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, que manda, mas não fazem. E quando erram, usa a própria lei para sua própria defesa. Louvado seja Deus. Meus amados, paramos a respeito da dança. Louvado seja Deus. Jesus me chamou para uma boas novas. Jesus não me chamou para julgar, nem medir e nem apontar. Eu creio que vocês já viram muitas vezes, quando eu saio daqui, eu falo para com todos. Falo para quem é cristão, falo para quem é até ateu. Louvado seja Deus, que para mim, me perdoa a minha expressão, se tem alguma pessoa ateu vendo o vídeo, porque dizer que Deus não existe, não tem como dizer, porque nós existe, é porque Ele existe. Louvado seja Deus. Mas a gente respeita. Por quê? Porque o mesmo Deus foi que deu essa liberdade. Pessoas que são espírita, budista, que vivem com candomblé. Eu respeito todas as pessoas, porque para mim, segundo a palavra, todas as pessoas são almas. Almas que precisam conhecer a verdade. A verdade é o Senhor Jesus, e é essa mensagem que nós pregamos aqui. Louvado seja Deus. Mas que adianta nós criticarmos todas essas formas essas religiões, louvado seja Deus, e depois nós estar aqui na rede social, louvado seja Deus, a imitar passos que eles usam lá. Que adianta? Não é melhor nós pregarmos o evangelho que nem Jesus pregou? Louvado seja Deus. Deixar que as pessoas entrem em seu próprio consciente e o seu próprio consciente mande um reflexo para dentro de que somente Jesus deve ser adorado. E nós dar lugar para o Espírito Santo de Deus nos ensinar o que nós devemos fazer, falar, agir. Porque os apóstolos, louvado seja Deus, no começo eles não compreendiam muito os ensinos do Evangelho. Mas quando Jesus levanta Paulo, Paulo começou a confrontar essas coisas e mostrar para ele que hoje nós não vivemos da lei. Louvado seja Deus. Hoje nós vivemos pela graça. Porque se a gente for olhar, a lei ela muitas vezes é rígida, mas ela tem brecha. E sempre nessas brechas, quem são favorecidos? São aqueles que estão, por cima. Mas porém, quem está por baixo, louvado seja Deus, eu não vou entrar nesse detalhe, porque muitas vezes qualquer tipo de fala que a gente fala aqui, as pessoas acham que é politicagem. E eu já falei de política, eu estou fora. Só exerço os meus direitos de cidadão lá nas urnas e pronto. E sou livre para votar em quem eu quiser. Independente que seja de direita ou de esquerda. Mas vamos voltar aqui para dentro do tema. Louvado seja Deus, que é que na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. E é Jesus que fala, louvado seja Deus. E se Jesus falou, se Jesus fala, Ele também nos deu essa autoridade para falar também. Louvado seja Deus. Então, outrora criticava denominações evangélicas, porque lá dentro os irmãos estavam dançando, tinha lá a irmãzinha do sapatinho de fogo, a irmãzinha do manto, louvado seja Deus, aí metia lenha. Por quê? Porque não era ligada, louvado seja Deus, a convenção louvado seja Deus. E muitas vezes não chamava nem aquelas pessoas da B de irmão, chamava de primos. Por quê? Louvado seja Deus. Porque se eles continuarem nessas práticas, dessas danças, aí usa a teologia, a teologia humana, porque se tinha uma coisa que os fariseus e os escribas eram cheios, era de teologia, que a teologia em si, ela é boa. Quem estraga muitas vezes são os maus pensamentos, as maus interpretações que os homens trazem para aquelas pessoas a quem Jesus deu ele, não deu as pessoas
para ele, deu ele para as pessoas, para que ele ensinasse, advertisse as pessoas num verdadeiro caminho que as pessoas têm que se andar. Antigamente, Deus deu a seu servo Moisés, depois passou o bastão, ali o cajado, para Josué ensinar os israelitas a andar pela lei do Senhor, guardar ela, não se desviar para a direita e nem para a esquerda. Só que tem uma coisa, Moisés fez o que era reto, falhou quando feriu a rocha, falou quando falou daquela forma, bebe, não sei, falhou. Em outras 2, 3 coisinhas ali a mais, falhou. Josué já foi mais seguro, mas Josué tinha medo, que a Bíblia manda algumas vezes ele não ter medo. Mas, porém, Josué, no momento decisivo, ele reúne e diz: quem quiser adorar, seiva, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então quer dizer o que? Deus ordenou que esses homens ensinassem o povo pela lei e eles andaram na presença do Senhor. Mas a pergunta é essa: a Bíblia fala quem é Moisés, a Bíblia fala quem é Josué, e eu quem sou? E eu quem sou? Louvado seja Deus. Dançou? Porque foi os outros. Então, as outras denominações que não é da A, ela não pode, num culto avivado, onde os irmãos ali estão se derramando, só porque irmão, elas são não sei o que, parece que é neo, eles inventam palavras em um país em que muita gente ainda são analfabeto, tem pessoas que tem missionário até no público que não sabem nem ler, tem obreiros que muitas vezes não sabem nem ler. Aí chega lá, eles chegam com aquelas palavras tão cheias. Irmão, o que edifica a igreja, meu irmão, louvado seja Deus, é a verdadeira profecia, cheia do Espírito Santo. Não é letras. O próprio apóstolo Paulo era um homem cheio da letra, mas ele bateu de contra essas coisas. Ele ensinou os homens que os homens têm que carregar sobre Cristo sobre si a marca de Cristo. E pregar Cristo crucificado, ressuscitado. Andar em um testemunho de vida. Louvado seja Deus. E ensinar o que Jesus Cristo ensinou. Louvado seja Deus. Jesus Cristo nunca foi de contra a religiões de ninguém. Até porque quando alguém chega e que diz: estão pregando ali no teu nome. O que é que Jesus diz? O que é que Jesus fala? Aquele que não é contra nós está falando do nosso nome, ele é conosco, ele é por nós. Aí você chega, mete a lenha, ou você acha que quando você está dentro dos seus cultos lá na A, que começa a dizer que as igrejas que estão pulando, rodopiando, não tem Deus, não tem outro, e outras tocando, muitas vezes até no Espírito Santo, que às vezes o Espírito Santo pode estar, porque na verdade Deus não vê como nós vê. Deus sonda e nós não temos essa autoridade, esse poder para sondar. Aí quando é hoje, a gente olha e você que disse que aquilo ali tudo era errado, aí vem pessoas de fora, lá naqueles lindos congressos, né? Que nem Jesus disse que uma das características dos fariseus é gostar de praças lotadas, orações em voz alta, seus ternos, suas orlas bem alinhadas, louvado seja Deus. Aí abre o sorrisão, aí como que diz assim: tá vendo? Vocês não podem, mas eu posso. Por quê? Porque eu sou do ar, eu sou assim. E louvado seja Deus. Muito bem, a Bíblia diz que quem é sujo, suje-se mais. Mas porém você, meus amados, que tem procurado, mesmo com os seus desfeitos, com as suas falhas, viver uma vida limpa, procure se limpar mais. Você não vai perder. Você não vai ganhar. Mas também você, ou eu mesmo, se estiver sujo, continue na sujeira. Continue se sujando, porque Jesus ensinou assim também. Louvado seja Deus. E não é difícil de identificar, né? Fala ontem que aquilo ali era errado. Quando é hoje, está fazendo do mesmo jeito ou pior.
Louvado seja Deus. Porque uma coisa é você não estar no culto onde se tem um movimento e os irmãos começam a dançar, pular, marchar, que nem já falei aqui, não sou contra, já vi muito isso. Louvado seja Deus. Não sou contra, cada um dança como quiser dançar, pula como quiser dançar, mas eu prefiro ficar nas escrituras. E jamais vou dizer que quem está pulando ou dançando está dançando por isso ou por aquilo, se Deus não me dá esse controle para isso. Louvado seja Deus. Aí quando você vê pessoas que vêm de outras nações, porque tem aquela cultura, aí começa aqui a fazer e você vai fazer o mesmo. E agora? E agora? É certo ou é errado dançar dentro das congregações? Pular, sapatear. É certo ou é errado? Louvado seja Deus. Volto aqui e vou finalizar. Deus e a Bíblia fala quem é Miriam. Fala quem é Miriam. Fala quem é Davi. E nós, quem somos? A lei foi dada ali para Moisés orientar o povo, depois a Josué. E a nós, o que foi dado? A nós foi dado o Evangelho para nós pregarmos. E Evangelho é uma boa nova de salvação. Meus amados, pregue o Evangelho. Não olhe para os defeitos das pessoas, mas olhe para Jesus, porque Jesus é grande para consertar, endireitar, curar, libertar, salvar, preparar o mais vil pecador e levar para o seu céu de luz. Amém? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. E orei por este humilde servo do Senhor que está aqui ao teu dispor, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma rápida oração agradecendo ao Senhor por este momento. Senhor meu Deus, confirma, Senhor, as tuas palavras que aqui tu me usaste para falar, Senhor. Nos ajuda a combater, meu Deus, as heresias, as falsas doutrinas, para que as pessoas, meu Deus, não peguem um caminho errado, mas entre pelo caminho, pela porta estreita, em nome do Senhor Jesus. Pai, Tu é a cura, Tu é a libertação, Tu é a salvação dos nossos familiares, dos familiares do Teu povo que estão visualizando este vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E um forte abraço a todos.